Quantos anos mais ou menos você está na Ouro Palavra de Deus? Eu estou desde 98 que nós conhecemos. Muito tempo, né? Uhum. Quando o seu Plástico pegou ali o folheto que ele apresentou para a senhora, junto. Qual foi a reação da senhora quando viu? Eu estava assim bem desanimada na época, que eu tinha já até largado da catequese, por causa de que eu te falei que era muito difícil, né? A gente ensinava uma coisa, depois já vinha dizendo que era outra. Aí eu até passei o meu cargo para uma mulher lá, uma minha amiga. Eu falei, não vou ser mais coordenadora. Eu voltei pro sítio. Aí nós não tinha carro, tinha que ir a pé, era quase 1 hora para ir. Aí eu falei, não vou mais, já com essa desculpa, porque eu não estava achando certo o que estava acontecendo, né? Aí eu estava bem triste, assim, sabe? Mas triste mesmo, pensando, o que vai ser da Igreja Católica? O que vai ser de nós católicos? Estão aceitando tudo. Nós ia fazer adoração nas quinta-feiras de tarde, um grupinho nosso, às vezes quando parecia tinha tempo ele ia junto. Eu via uma ministra, ela entrava na igreja de shortinho, ela saía do clube de mãe que funcionava atrás da igreja, ela vinha de shortinho ali, abria o sacrário, pegava a Santa Hóstia, botava na patena, né, aquele negocinho assim, para levar para um doente. Aí eu pensava, não pode. Tá falando, tá certo. Meu Deus do céu, eu falei, que pecado, eu pensava. Ela nem ajoelhava nada, assim, sabe, mal vestida mesmo, de regatinha, assim. Do jeito que ela saía de lá, ela vinha ali, pegava, daí ela ia visitar um doente e levava a Santa Hóstia. E ainda naquele tempo, o sacrário estava no centro, era tempo ainda do João Paulo II ainda. Ela já tinha isso. Aí eu comecei a pensar, o que vai ser da nossa religião, né? Estão aceitando tudo, as coisas erradas. E eu estava assim bem preocupada mesmo, eu pensava bastante assim sobre isso. Cara, havia muita coisa errada, né? Muita coisa errada e não podia dizer, assim, não adiantava dizer, né? Aí quando nós comecemos a participar das aparições de Nossa Senhora lá, aí o Pracídio foi 2 vezes e eu não fui, porque nós tinha vaca de leite, então tu saía de madrugada para ir lá, daí eu ficava e ele ia, né? Aí o último dia, que era o último dia da aparição em reserva, tinha mais de 20 mil pessoas aquele dia. Eu fui, eu e a minha filha, e o Marcelo era adolescente. Aí a primeira mensagem que a Nossa Senhora passou para aquelas crianças, era 4 crianças. O pequeno, ele tinha só 7 anos, e ele que escrevia. E ela passou a mensagem sobre as vestes. Eu tenho até hoje guardada. Depois eles fizeram nas folhinhas e distribuíram. Eu tenho até hoje guardada no meu livro da Palavra Viva lá em casa. E falando sobre as vestes, que não era para as mulheres usar calça comprida, que não era para usar roupa colante, toda aquela coisa que nós estávamos ofendendo a Deus e fazendo a vontade do inimigo. Sim. Aí eu falei para minha amiga, que ela ia com nós nas aparições, né, a tal de Rita Panição. Falei para ela, Rita, tu viu que nós não pode usar calça nem shorts, nada para ir na igreja, mas eu pensei que era só para ir na igreja, sabe? Aí ela falou assim, eu acho que nós vamos fazer uma saia, né? Aí eu sou costureira, né? Aí ela comprou uns tecidos, daí fizemos uma saia. Eu tinha só uma saia, que era do que eu fui num casamento, que a saia secretária, sabe, justinha. A única saia que eu tinha. Eu era fã de calça jeans, tinha um monte. Aí fizemos saia para ir na igreja. Aí quando o Jacir começou a levar as mensagens para nós lá em casa, ele ia toda semana. Ele fazia cópia das mensagens, ele pagava lá numa papelaria, não sei aonde, e levava. Ele ia lá nas casas para levar. Aí eu sentei assim perto dele, para ir conversando com ele, daí eu falei assim para ele, eu estava de shorts. Aí eu falei assim para ele, ô Jacir, mas assim, é para usar, a mulher tem que usar roupa assim, saia, vestido, mas para ir na igreja, em casa pode andar assim, né, para trabalhar. Não, tem que usar em casa também. Você achou que era só para ir na igreja? Falei, aí agora como é que eu vou fazer meu serviço de vestido? Eu pensava assim, né, achei que ia ser muito difícil. Que usei vestido até mocinha, né, nunca usava uma calça comprida. Fui usar calça comprida quando assim, quando nós já ia casar, naquela época eu aprendi o corte e costura, daí ela já ensinou a fazer o tal de slack, que era para as mulheres, aí foi onde que eu fiz um para mim. Aí eu comecei a pensar, então vou ter que dar um jeito. Aí as calçadinhas, naquele tempo era tanto fazer para uma para mulher, sabe? Aí eu dei pro meu vizinho para trabalhar na roça, era do mesmo número meu. Sim. Ele mora aqui, tá até hoje lá. Eu falei, vocês queriam? Ele falou sim. Peguei, botei uma sacola e dei para ele. Consumi com tudo, meus shorts, regata, acabei com tudo. Eu falei, eu vou acabar, porque se deixarem ficar na tentação de usar, então, né? Então a senhora não teve aquela dificuldade de deixar para depois? Aí comecei a usar só saia e vestido, eu sabia costurar, fazia do meu jeito.
as roupas. Saia, vestido, como eu queria. Aí mudei completamente a roupa, assim. Aí muitos falaram, a Cecília virou crente, agora só usa saia, só usa... Aí tinha uma senhora lá, que era a vizinha da minha tia, aí ela começou a usar essa saia e vestia duas, a Odila também, né? Usava o terço no pescoço, rezava o terço, estava devota que elas foram na aparição. Aí dali uns dias, uns tempinhos, a Rita veio conversar comigo e falou assim, eu fiz saia para ela. Aí ela falou assim, Cecília, eles querem que nós faz curso de ministra, vamos ser ministra? Aí eu falei assim, Rita, não leu na mensagem que as mulheres não podem ser ministras, não podem nem ler as leituras. Eu fazia comentário na missa, eu leia a leitura, sabe? Aí eu falei, tu viu que nós não podemos... Você já falou com relação sobre a ministra aí para a senhora. Sim, e aí ela queria que eu fosse fazer curso de ministra para ser ministra da Eucaristia. Aí eu expliquei para ela, não, a Nossa Senhora não quer. Aí ela falou, mas nem é tanto assim. Daí eu vi que ela não estava acreditando, né? Aí eu deixei de lado, né? Ela foi ficar ministra, a Wanda, essa uma que eu falo que usava essa saia também foi. Então, bastante naquela época, eu acho que umas 5, 6 mulheres do nosso, que vinha nas aparições, que lia as mensagens, foram ser ministra. Fizeram o curso e estavam na igreja. Então, nós, quando ia na igreja, na época ainda tinha João Paulo II, de participar da missa. Aí nós procurava ir na fila onde estava o padre, porque eles faziam 3 filas lá onde nós morávamos. Dos lados era ministro, no centro era o padre. Aí nós procurávamos sempre ir lá do padre e nós se ajoelhava. Que é o correto, né? Sim. Porque somente o padre tem a mão consagrada para Deus. Sim. Aí nós se ajoelhava, ele não proibia. Aí foi que proibiram, não podia mais ajoelhar. Aí. Não podia mais. Aí nós ia na Ramelândia, o Jaci passava lá em casa e levava nós, que daí lá na Ramelândia o padre Aglailton, o Eugênio lembra que o padre Aglailton veio. Aqui um padre que veio aqui, daí aquele padre... Ele era pároco da Ramelândia, que fica para frente de onde nós morávamos, que nós é município de Matelândia, mas a Ramelândia é uma cidadezinha pequena, mais para frente lá. Aí nós ia lá que ele falou assim para nós, jamais eu vou proibir vocês de se ajoelhar e tomar comunhão na boca, nós podíamos usar o véu lá também. Aí nós ia lá. Aí depois, logo em seguida, eles passaram ele ser pároco de Matelândia. Aí nós ia na missa radiada, que era a missa das 8 horas, que daí aquela turma de véu se ajoelhava, ele pedia para nós ir por último na fila, para não atrapalhar os outros, que eles não acreditavam, e ele dava comunhão na boca para nós. Aí os carismáticos levar nos ouvidos do bispo lá em Foz, né? Os carismáticos não gostavam. Aí o bispo mandou uma carta. Uma carta grande, assim. Naquele dia eu não estava, mas aí o padre... Assim, na igreja sempre tem uns que fica de olho, né? Qualquer coisa diferente, eles falam e correm e falam pro bispo. Estava aumentando o grupo, estava ficando A turma de Cascavel foi 2 vezes, a lotaram o ônibus, foi na missa lá. Aí pronto, acabou. Aí os outros que não se ajoelhavam... Aí veio a carta, aí o padre leu a carta, estava o senhor Jacir e mais a turminha nossa, só eu não estava naquele dia. Aí ele disse para eles, olha a carta que o bispo mandou para mim, que se eu continuar aceitando o povo vir de véu na igreja, se ajoelhar e dar comunhão na boca, eu vou ser expulso daqui. E ele me manda para um país bem difícil para me sofrer. Falou bem assim. Estava escrito na carta. Que estava proibido, que ele não podia, não, e ele era pároco. Aí o Jaci falou assim, se o senhor prefere obedecer o bispo, um homem, e não obedecer a Jesus, então nós não vem mais na missa. Pronto, acabou. O Jaci só falou assim para ele e fomos embora. Nunca mais fomos daí. E ele não... Não. E ele veio aqui, ele veio lá no Eugênio, o Eugênio não deve lembrar, né, Eugênio, do dia das tainhas? Que ele falou que pediu um sinal. Ele pediu um sinal na estrada quando nós estava vindo o padre Aglailton. Ele pediu um sinal para Jesus, só que ele não contou para nós. Ele falou que depois ele contou. Ele pediu um sinal para Jesus, se era verdadeiro o seu Bento, ele queria um sinal, um sinal grande ele queria. Ele falou. Ele que duvidou e falou assim, deixa eu ver se é verdadeiro. Ele não sabia nada. Eu já estava evangelizando ele assim sobre a palavra viva. Aí nós chegamos lá no Eugênio, eram umas 7:30 da manhã, serviram um cafezinho, naquele tempo era só o Eugênio, o Eduardo e aquele Ivan de Foz. O Ivan que fazia comida naquela época. Aí ele falou assim, aí armaram um quartinho pro padre deitar. Quando ele estava indo deitar, ligaram pro Eugênio que tinha chovido tainha lá em Taquaras. E ele escutou e falou assim, o que vocês estão falando aí que deu bastante tainha e tal? Eu vou lá ver também.
Aí a gente, então vamos, padre, fomos tudo com o Gênio, lembra, Gênio? Ainda eu e a Leonia aprontei umas tainhas pro almoço, eu e a Leonia do Jacir, né? Sei. Aí ele rezou, acho que 4 missas lá na igrejinha do Seu Bento, não tinha igreja grande ainda. Aí ele falou assim que lá na Itália tinha bastante igreja que ainda rezavam de frente pro altar os padres. Aí na última missa, ele testemunhou que ele pediu para Jesus um sinal e ele só chegou, ele falou que não deu tempo nem dele deitar. Que ele ia descansar, porque nós viajamos de noite, a noite inteira, e na caminhoneta não tinha como cochilar, deitar, né? Porque quando é no ônibus é diferente, né? Aí ele falou, não deu tempo nem de eu descansar a minha cabeça, já veio a notícia que tinha acontecido aquilo lá, eu fui lá, e daí ele chegou lá na praia, né? Aquele monte de tainha, mas deu 3.000 e poucas tainhas, né? E daí ele viu tudo aquilo e perguntou para um senhor lá assim, mas é sempre assim aqui? Ele falou, não, isso aqui aconteceu hoje, é um milagre, tanto tainha, não sei o que. Tainha, o que é tainha? É o peixe? É peixe. Tu nunca viu a tainha? O ano passado deu, né? Deu a tainha lá em Taquaras também. Não tenho conhecido, nunca vi falar. Nossa, é um peixe muito gostoso. Tá. Dá no inverno, né? Agora é época, né, Eugênio? Aí ele falou assim, é sempre assim aqui. Aí um senhor, não sei quem que é, falou, não, e nem sabia que ele era padre, porque ele não estava de batismo. Não é aqui, é a coisa mais difícil. E esse ano foi um milagre isso aí, foi um milagre. Olha aí. Aí ele deu testemunho na última missa, que foi o que Jesus mostrou para ele, porque ele falou que ele começou a pensar, ó, tudo o que Jesus falava na Bíblia é sobre no mar, né? O Seu Bento estava pertinho do mar. Tinha os peixes lá no mar. Então foi a prova que ele ganhou, que ele pediu um sinal de Jesus, não deu tempo nem dele descansar, ele foi lá e viu o sinal. E o Seu Bento tirou uma foto, né, Eugênio? E tirou uma foto para cima, que aquele tempo não tinha o celular para tirar foto, era aquela máquina, né? O Seu Bento pendurava aqui, né? Ele tirou uma foto que o peixe caiu de cima para baixo, lembra? Nós tinha foto. Do céu. Um peixe enorme assim caindo de cima para baixo, entrando no mar. Eles devem ter a foto ainda. Deve ter. Tudo isso foi sinal. Daí o Jaci pegou a foto, depois, quando o Seu Bento mandou revelar e tudo, o Gênio, não sei, mandaram lá para Medianeira, o Jaci mostrou para o padre. Olha aqui, padre, no dia que o senhor estava lá, foi tirada essa foto. O senhor viu o peixe caindo do céu? Não vi. Então, o Seu Bento tirou a foto e caiu. Mais outro sinal para o senhor acreditar. Aí ele passou a acreditar, ele rezava Ave Maria na rádio, ele rezava a Santa Maria que nem nós. Ele começou bonito. Nossa, ele estava assim se convertendo. Bispo, se não fosse o bispo proibido. Mas ele estava na Ramelândia, lá ele fazia como ele queria. Daí ele trouxeram ele para Matelândia, tudo coisa do inimigo, né? Aí trouxeram ele de Paro para Matelândia, daí ali a cidade é maior, aí ali já o bispo pegava mais no pé. Aí foi indo que ele não pôde mais acompanhar nós. E daí aconteceu o seguinte, né? Depois de uns dias, ele subia na escada para ir na rádio, rezar a Ave Maria das 6 horas. É uma escadaria alta, sabe? É no segundo ou terceiro andar da Rádio Matelândia. E ele se machucou, caiu lá da escada, machucou o pé, torceu o pé, ficou com o pé muito machucado, não sarava. Ele foi embora para Fortaleza, onde que ele era de lá, para casa da mãe dele. E nunca mais voltou para Matelândia. Eu não vi mais falar no Padre Agrailto. E ele falava que a mãe dele era tão devota que os irmãos dele era tudo com o nome de Francisco. Ele era Agrailto Francisco. E tinha não sei quantas irmãs, tudo com Francisca daí, com o nome Francisca junto. De tão devota que a mãe dele era. Então, assim, a gente vê, né, que meio que ele ficou com dúvida, ele foi pedir Jesus um sinal, Jesus deu esse sinal para ele, mas ele, por causa do bispo, dessa que desviou, né, não queria, preferiu obedecer ao bispo. Preferiu obedecer ao bispo que o Jesus. Matelândia ali, eles tinham uma mordomia, que, nossa, era bem tratado ali em Matelândia, que os padres ali, eles são bem cuidados, bem tratados ali em Matelândia. Aí ele se lembrou que se ele não obedecia, ele ia ter que mandar ele, que nem o padre Modesto mesmo, foi mandado para o Chile, não sei para onde, ele sofreu muito. Ele falou, quando ele voltou, ele contou que sofreu muito lá. Então, eles têm medo de perder as mordomias deles. Eles não queriam perder o cargo. Muitos padres têm muito medo. Porque muitos sacerdotes, assim, eles têm que fazer igual você fez, né? Talvez porque tem uns que vai na internet, mas pedir o Espírito Santo, ter uma conversa com Jesus, Senhor, se for verdade, me dê um sinal, me mostra, né? Mensagem, se aprofundar nas mensagens, que daí ele estava com o livro, já se deu o livro para ele. Se ele se aprofundasse bem nas mensagens aqui, ó, ele ia mudar. Até o Jaci convidou ele para vir morar aqui em Taquaras, para cuidar da comunidade e tudo, aquela vez. O Jaci era muito amigo dele. Mas daí ele falou assim, não, mas eu tenho que obedecer ao meu superior. Ele falava assim, sabe, bem engraçado, ele era de Fortaleza. Ele era uma pessoa boa, mas... Assim, daí a pessoa tem que, se acredita, e
E não renunciam. E tinha o padre Ricardo também de Matelândia, ficou muito doente, ele também ele teve aqui. Aí o seu Bento deu remédio, né? Jesus passou remédio para ele sarou, ficou bom. E depois ele não quis mais saber de participar assim nada, ele foi mandado para o estrangeiro, não sei para onde. Ficou muitos anos para lá. Eles tiraram ele dali porque, né? Porque que quando o padre começa... Depois que ele conheceu aqui a obra, sim, o padre Galaí ele foi curado, né? Foi curado. Só que daí tiraram, mandaram ele lá para o Chile. Aí eu fiquei muito desanimada com o padre Ricardo, que de uma vez nós fomos se confessar lá em Matelândia, era na Semana Santa, né? Nós fomos, acho que era Sexta-feira Santa, eu e a minha filha, até ela levou nós de carro, foi mais uma senhora com nós, e daí tínhamos quanto padre confessando, eu fui me confessar, ele estava sem estola, ele estava de shorts, camisa aberta, confessando. Pronto, daí... É triste, né, quando a gente vê, é por isso que eles precisam muito das nossas orações. Aquela confissão para mim nem valeu. Eu confessei porque eu já estava na frente dele, mas quando eu vi como ele estava, eu falei, o padre... numa confissão, né? Não botar nem a estola, nem uma roupa decente, né? É muito triste, né? Muito porque triste. Assim, a gente sabe que o modernismo hoje infiltrou muito forte e tem muitos tudo, né? que abandonam a batina. E eu penso que eles são mais tentados do que nós.